Olha, a primeira informação que a gente traz do programa de hoje, última manhã para você, amigo ouvinte que acompanha o Ceará Notícias, é a seguinte: apresentado em 2016, o artigo 13, né, figura como um dos pontos mais controversos da proposta de reforma de direitos autorais da União Europeia. Porque, do modo como foi proposto, o projeto pode acabar até servindo como mecanismo, né, de censura na internet, entre outros problemas. Essencialmente, o artigo 13 determina que todas as plataformas online de compartilhamento ou de distribuição de conteúdo, não importa o tipo de conteúdo que esteja sendo veiculado. Não importa se você está no YouTube, não importa se você está acompanhando as informações, as notícias que você lê, não importa o conteúdo. O artigo 13, ele trabalha com uma espécie de censura, determina que todas as plataformas online de compartilhamento ou distribuição de conteúdo, não importa de que tipo, áudio, vídeo, texto ou imagem, apliquem filtros de copyright para verificar se direitos autorais não estão sendo violados. O conteúdo deverá ser bloqueado caso as permissões para a publicação ou divulgação não sejam comprovadas. Do contrário, a plataforma poderá ser responsabilizada. Isso significa que serviços como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube poderão ser obrigados a ter um controle bastante rígido sobre o que os usuários acabam publicando. Não é por acaso que diversas companhias de internet, figuras políticas e personalidades importantes como Tim Berners-Lee, Vint Cerf, Jimmy Wales promoveram discursos, né, e campanhas nos últimos meses para derrubar o artigo 13. Mas a mobilização não foi suficiente para convencer majoritariamente o Parlamento Europeu. Júlia Reda, parlamentar que representa o Partido Pirata e uma das vozes mais ativas contra a reforma, classificou a terça-feira como um dia negro para a liberdade na internet. Da mesma forma, pode ficar mais difícil para um cantor divulgar sua própria música nas redes sociais. De um modo resumido, o cenário tende a ser tão sufocante que poderá afetar diretamente a liberdade de expressão. Tido pelos críticos como a lei mais controversa, o artigo 13 foi aprovado por uma margem pequena, de apenas 5 votos. Nesse texto final passou a ser artigo 17, né? As informações são do portal G1. O Marcelo Gondim, acho que ele está por aqui no estúdio, ali no nosso outro estúdio, né, no Coworking. Se ele estiver por aqui ainda e estiver acompanhando nosso programa, dê um pulinho aqui no estúdio, de forma mais clara, né, de forma limpa. Queria sua colaboração em 1 minuto aqui, rapidamente. Eu estou falando aqui dessa lei do copyright. Nós tivemos uma conversa offline. Marcelo Gondim é um dos nossos coordenadores aqui, da câmera que está essa aqui, viu? Na câmera esquerda aqui. Jogo rápido, jogo rápido. Sei que você não veio maquiado hoje, mas é jogo rápido. Eu estou falando aqui sobre o artigo 13, né? Que foi votado com 5 votos, diversas celebridades, diversos nomes bateram em cima disso. A priori, acaba dificultando, se isso for aprovado, né? Acaba dificultando, tem que colocar aí linhas de pensamento. Se for aprovado e se chegar ao Brasil, porque se for aprovado vai haver restrição, pode ser que seja aprovado só em toda a Europa, em determinados locais, né? O YouTube, o Facebook, o Instagram são plataformas mundiais. Cabe a eles, depois de receber a determinação ou não de como deve atuar, saber se vão acatar ou se vão colocar aí em panos quentes essa situação. Mas o que eu quero esclarecer aqui para os ouvintes, Marcelo, você que lê um pouco mais sobre isso, é que se eu sou cantor e quero colocar na internet uma canção minha, vai ser mais complicado para mim, porque se alguém reclamar, os direitos autorais, mesmo sendo minha, tem que reclamar para a própria companhia, para o YouTube, e não para o autor em questão, que poderia ter o direito de se justificar e de mostrar que o teor que está sendo apresentado naquele material é de sua autoria, é próprio. Exatamente. Na verdade, um dos maiores problemas que temos com essa situação toda do artigo 13 é o seguinte, ele foi votado no Congresso Europeu, no Parlamento da União Europeia, diga-se de passagem, não é do país específico ou outro, mas os países específicos têm que aprovar agora, que foi aprovado no Parlamento Europeu, dentro de cada país, para manter a própria soberania. Com relação ao copyright, o que acontece é o seguinte, você criou a música. Primeiro que o seu objetivo é que ela seja divulgada para que você adquira os louros do seu trabalho. Né? Exatamente. Quando você faz esse
trâmite de que tudo que é copyright você tem que bloquear, acaba que as pessoas não vão ter mais o acesso ao conteúdo. O cara vai ficar desestimulado a publicar o próprio conteúdo. Ele vai tentar adquirir outras maneiras de fazer isso do que usar a internet. Rapaz, mas aí vem a tecnologia para ajudar o pequeno compositor, para ajudar os músicos, porque nós sabemos que hoje o que mais fomenta as grandes redes como o YouTube são os conteúdos produzidos por pessoas comuns. Exatamente. É o blogueiro A, é o humorista A, B ou C, é o cara que ele é fã de determinados artistas e faz, cara, o que tem de cover, né? O que tem de cover na internet aí, essa galera que canta muito bem, né, que canta muito bem, que tem um talento extraordinário, mas que não tem como produzir um CD autoral, tem uma câmera boa, tem pequenos conhecimentos de tecnologia, pega uma guitarra e canta, faz um cover de um artista que ele é fã, ou um guitarrista que é fã do Slash ou de quem quer que seja, e publica aquele vídeo no YouTube e acaba recebendo uma receita, uma grana em cima disso, mas o simples fato dele estar tocando uma obra que não é dele, agora poderá ser fiscalizado de forma mais veemente. Na verdade, isso é uma das coisas que o pessoal precisa entender sobre esse assunto. Ele sempre pôde ser responsabilizado por isso. Sim. Antigamente ele poderia já fazer isso. Hoje o que mudou foi que agora, ao invés da pessoa ter que processar a pessoa e pedir o copyright para a pessoa, ele agora vai ter que pedir esse copyright para a empresa. Institucionalmente. Exatamente. É o que a empresa vai fazer para se resguardar. Isso é uma coisa que o próprio YouTube automaticamente vai começar a fazer. Ele vai começar a botar filtros. Já começou. Já começou. Não dessa forma tão dura, mas olha, na semana passada, eu até coloquei no meu Instagram, eu estava publicando um vídeo, né? Não façam isso, é claro, publicando um vídeo, mas eu tenho um tripézinho, um pedestalzinho no painel do carro, e eu gosto de fazer um tour dirigindo com esse telefone lá, tocando um som. Tava curtindo um rock, né? E tava filmando a avenida, mas isso no suporte do vidro. Não rodou mais que 15 segundos. Não rodou mais que 15 segundos. Não tocou mais 15 segundos. O conteúdo que você está transmitindo ao vivo pode ser um conteúdo protegido, papapá, e já está cortando. Isso não existia no Instagram. Não tinha. Entendeu? Não existia. E é exatamente isso. Hoje em dia você tem que cumprir com as medidas de copyright, mas tem artista que não se preocupa com isso. E vai hoje dificultar a vida do artista, viu? Depende muito do artista. Só que agora o artista vai ter que fazer isso contra a empresa. E a empresa em questão vai fazer o quê? Vai bloquear todos os vídeos que tiverem conteúdos com copyright. Então, ou você cria algo original, ou você não cria mais nada. E isso vai afetar principalmente, como você mesmo bem disse, as pessoas que mais criam conteúdos baseados em conteúdos originais. Como, por exemplo, o pessoal que faz cover, aquele cara que gosta de gravar a própria sessão do jogo, jogando no PlayStation 4 lá e gravando e jogando pela internet. Esse cara não vai mais poder fazer isso. Complica Ele a já situação. não poderia se a empresa não gostasse de que fosse divulgado. Mas agora o próprio YouTube vai bloquear isso automaticamente. E esse é o principal problema em questão do artigo 13. E é isso que o pessoal estava discutindo, tentando impedir que fosse aprovado, mas como o pessoal estava dizendo lá nos próprios Twitter da vida, na Europa existe a corte europeia e existe o povo europeu. Existe uma diferença muito grande entre um e outro. Complicada a situação, viu? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, bom dia pra todo mundo. Valeu, bacana. Tá aí, a colaboração do nosso amigo Marcelo. Tá por aqui dando os detalhes também. Ele que tinha acompanhado, inclusive antes de mim aqui, sobre esse assunto e batemos um papo antes de entrar no ar aqui, colaborando um pouquinho com o nosso programa. Muito obrigado aí pela colaboração. Bacana.